Olá, cursistas, tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado na unidade 1, espero que vocês tenham participado do fórum, espero que o debate tenha sido um debate sadio, um debate acadêmico. O meu intuito, como intuito do curso, foi nesse sentido, para que a gente coloque em prática aí, né, a atualização da disciplina e, obviamente, do lugar que vocês estão ocupando hoje enquanto acadêmicos do curso de licenciatura em Química. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 2, métodos e técnicas de estudo, resenha, resumo, fichamentos e mapas conceituais. Desses instrumentos, pessoal, eu estou elegendo nessa unidade para a gente trabalhar mais a resenha. Não significa dizer que no material que vocês têm aí no ambiente virtual acadêmico de vocês não tem os outros instrumentos, tá? Mas a resenha foi aquele que eu dei ênfase, porque vai ser fruto da avaliação de vocês, tá bom? Vamos lá. Bem, eu começo aqui com uma passagem linda, né, desse teórico maravilhoso que é Paulo Freire, onde ler é saber compreender e interpretar. Interpretar o contexto de vida, de sociedade, de trabalho, de família, de época, entre outros, né? Ler é viver, né, gente? Alguém que não lê, tá, né? Eu li isso em algum lugar, eu acredito que foi em alguma passagem daquelas tirinhas da Mafalda, pelo nosso saudoso Quino, né, que não ler nos leva a acreditar, né, no que falam para a gente, necessariamente, sempre, único e exclusivamente no que fala para a gente. E aí, quando eu falo dessa leitura, eu falo de uma leitura muito mais do que a mera decodificação, né, dos sinais e dos signos disso que a gente diz que forma palavras, mas interpretar isso que a gente chama de vida, né? Então, para Freire, a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto, ou seja, se entende a partir de que se conhece o contexto do que é falado no texto. Então, a compreensão do texto é mais importante do que simplesmente decodificar as palavras, tal como eu acabei de descrever para vocês, né? Hoje, no mundo virtual, a gente tem aí esse desafio, né, da leitura, que não é a leitura só mesmo da decodificação, até uma imagem, ela é capaz, né, de nos transmitir um texto inteiro, né? A obra de arte, por exemplo, ela tem aí essa função, né, de nos transmitir também uma leitura. E a depender de como que nós vamos fazer a interpretação dessa leitura e os referenciais que nós temos, isso aí vai ter um desdobramento grande para a vida da gente, no sentido não só de como nos relacionamos com o mundo, mas na nossa própria existência, né? Então, vejamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da leitura. Por que é importante ler? Por que é importante essa interpretação? O mesmo texto ele pode ser lido de várias formas, comparando com o outro, procurando saber o que o autor quis dizer, né? Procurando saber o que o professor quer que se compreenda do texto, ou ler procurando uma multiplicidade de sentidos no texto. Eu costumo dizer, pessoal, para quem está, por isso que eu digo que a disciplina, ela é uma disciplina instrumental e que ela vai conduzir as outras, porque ela permite com que você conduza esse ato de leitura, né, a partir desses instrumentos que eu acabei de descrever aqui. Então, quando você não tem conhecimento de um texto, né, ler esse texto a primeira vez e desistir de cara antes do segundo e do terceiro parágrafo, isso basicamente é quase que um crime. Agora, obviamente, dependendo de como é que está aí a sua disponibilidade para a leitura. Eu reconheço que outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que eu reconheço que eu acredito, né, com uma certeza bem próxima, né, de que nós temos um público aqui múltiplo. Eu acredito que eu esteja falando para trabalhadores e trabalhadoras. Eu acredito que eu esteja falando aqui, quando eu falo de trabalhadoras, eu estou me referindo também às donas de casa que estão trabalhando. Então, a gente ter contato com o texto, né, diante dessa multiplicidade dessa demanda, é um ato assim mesmo de glória, né? É tanta coisa que a gente tem para resolver, então, às vezes, a leitura ou ela nos torna mais cansados, ou então ela nos torna mais reinventados, né? E aí ela pode sofrer várias formas de compreensão, de interpretação, né? E aí o que mais que a gente tem a dizer aqui sobre a importância da leitura?
Qual é a finalidade, o que a leitura nos proporciona? A leitura, ela amplia o conhecimento do ser humano. É através dela, ou mesmo pelo hábito de ler, que o indivíduo habilita-se a exercer os conhecimentos culturalmente construídos e, dessa forma, escala com maior facilidade os novos degraus de ensino. E, em consequência, atinge também sua realização profissional, né? Então, a gente vê que a leitura ela tem aí, né, uma multiplicidade de benefícios, né, no que diz respeito ao contato que nós temos com ela, né, e como é que nós vamos assimilá-la. Bem, olha só, vamos prestar bem atenção para cá. A temática dessa unidade, né, nós elegemos métodos e técnicas de estudo, resenha, resumo, fichamentos e mapas conceituais. Nós temos 4 instrumentos de produção textual acadêmica que regularmente os professores de vocês vão pedir, né? Então, quando o professor de vocês pedirem uma resenha, vocês já sabem que tem essa disciplina. Eu acredito que deva ser assim, né? Fulano, me faz uma resenha sobre o texto A, sobre o texto B, sobre o texto Z, né? E aí, professor, como é que é essa resenha? O professor vai dizer, olha, vai lá no fascículo, no curso de metodologia do trabalho científico e verifique como a professora auxiliou, como fazer essa resenha. Então, a gente tem a ideia de fazer isso aqui com vocês. Para essa unidade, eu estou trabalhando só resenha, para videoaula, perdão. Mas no material de vocês vão encontrar resumo, vão encontrar modelo de fichamento, o que é um mapa conceitual. Então, quando o professor pedir para vocês vão recorrer, né, a esse material para poder fazer a produção. Para essa videoaula é que nós estamos elegendo somente a resenha, mas isso não impede, obviamente, de vocês terem acesso, né, obrigatoriamente aos outros instrumentos. Então, aqui, ó, o que é a resenha? A resenha ela não é somente a realização de um resumo de um texto, sobre um texto. Muito mais do que isso, ela é o estabelecimento de críticas a esse texto. Eu costumo dizer que a excelência, né, da produção textual acadêmica por um aluno com iniciação científica é ele desenvolver isso, né? Ele desenvolver essa crítica, porque essa crítica ela não vai ser fruto da imaginação dele, embora a imaginação esteja no circuito de interpretação também. Mas vai ser fruto daquilo que a gente trabalhou lá na unidade 1, né? Recorrer às bases teóricas, às outras leituras e tirar suas próprias conclusões. Nesse sentido, para se iniciar uma resenha, é necessário que se faça a leitura do texto selecionado e, logo após, um resumo claro e conciso sobre o tema ou situação abordado pelo autor, para que os futuros leitores entendam o texto ou o fato que a resenha se refere. Então, vocês estão percebendo que a resenha, além de um resumo, ela tem aí essa finalidade, que é a finalidade da apreciação. É quando dá autoridade para vocês, é de concordar e a discordar, né? Essa que é a excelência desse instrumento. Geralmente, os professores eles pedem para vocês resenharem, né? Tanto que o instrumento de avaliação dessa unidade é a resenha. Então, o que acontece? Após a realização da descrição dos fatos, ou após o resumo do texto, ou então durante o desenvolvimento do texto, o resenhador emite seu parecer sobre o texto ou situação, preferencialmente em terceira pessoa, conforme a norma culta padrão. Preferencialmente, vocês estão vendo aí que a palavra está preferencialmente, não é obrigatoriamente. O estilo literário, ele é bem, entre aspas, livre, né? Porém, atende a algumas normas formais, né? Mas aqui a gente diz que é preferencialmente em terceira pessoa, né? Vejamos aqui o que temos mais sobre a resenha, né? Assim como o trabalho científico, as resenhas obedecem normas, né? Estão percebendo aí, ó? Nós vamos trabalhar agora algumas normas, algumas orientações básicas para a escrita da resenha com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu falei isso para vocês na apresentação da disciplina, né? Não sei se vocês lembram, se não lembrar, é só vocês recorrerem aí ao material que está no ambiente virtual acadêmico de vocês, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela dá referência para várias instituições, né, de como organizar os trabalhos acadêmicos, como são essas orientações. É o que basicamente nós vamos falar agora, né, e é com base nisso.
Então, quando o professor, né, quais são as orientações básicas quando vocês estiverem produzindo a resenha? No que vocês vão levar em consideração? A resenha ela não possui o título, né? Porém, no mesmo local é inserida a referência do texto a ser analisado, tem que ter as credenciais do autor, tem que ter as informações básicas sobre o autor, o resumo da obra, né? Resumo das ideias principais da obra, ou seja, do que trata o texto, qual sua característica principal, existe algum conhecimento prévio para entendê-la, descrição do conteúdo dos capítulos ou partes da obra. Então, observe, gente, que essas orientações aqui, elas dizem respeito à natureza do texto de você. Então, se o professor pediu uma resenha, pessoal, eu quero a resenha desse texto, eu quero a resenha do texto A, eu quero a resenha do texto B. O que é que vocês vão fazer, né? O que o professor vai querer olhar no texto de vocês? Vai querer olhar essas orientações básicas que eu estou acabando de informar nesse momento para vocês, tá bom? O que mais tem que ter uma resenha? O que o professor vai olhar na hora de corrigir, né? O professor, o tutor ou a quem pedir a resenha para vocês? Vai querer olhar as conclusões da autoria, vai querer saber metodologias e técnicas utilizadas pelo autor, o quadro de referência do autor, que teoria serve de apoio ao estudo apresentado, qual modelo teórico utilizado. E aí vem a parte principal, é a crítica do resenhista, né? A parte principal, a excelência da resenha, que é o julgamento da obra. Só que você não vai julgar, né? O que faz um juiz? Eu costumo comparar. O juiz, ele julga, embora, obviamente, claro, a gente pode deixar de destacar isso, tem a demanda subjetiva, mas muito mais do que isso, um juiz, ele pondera os dois lados, né? Por isso que não tem fato óbvio diante, por exemplo, de um crime, porque ele vai ter que julgar, e quando ele julga, ele vai fazer essas ponderações. Assim, quando vocês estiverem produzindo a resenha de vocês, vocês vão fazer essas ponderações. De que forma? Né? O que o professor, o que o mediador, o que o tutor ou a quem quer que interesse a resenha vai querer olhar quando vocês estiverem produzindo a crítica de vocês? Qual a contribuição da obra? As ideias são originais? Né? Como é o estilo do autor? Ele é conciso, objetivo ou ele é simples? E ainda que vocês digam que ele é simples ou conciso, o que levou vocês a colocarem isso? O que leva vocês a afirmarem ou negarem isso? É um idealista, é um realista? Né? As indicações do resenhista. A quem é dirigida a obra? Né? É endereçada a que disciplina? Pode ser adotada por algum curso? Estou falando aqui de química. Gente, vocês vão ver cálculo, né? Vocês vão ter que lidar com cálculo, vão lidar com categorias que envolvem reação química, né? Utilização de cálculos da racionalidade das ciências exatas, no caso especificamente da matemática, mas isso não significa dizer que isso se partiu de uma teoria, né? Quem fez isso estava trancado no laboratório, estava investigando os fenômenos, os fatos, para chegar àquelas conclusões, né? Então, isso não significa dizer que você não pode teorizar e resenhar algum contato com o texto, né, no campo da área de química, para que você faça aí as conclusões, desenvolva a resenha a quem interessar. E após o nome do autor, inserir a nota de rodapé com a titulação e vinculação institucional. Aí aqui eu coloquei para vocês a apresentação gráfica, né, que vocês vão seguir na construção da resenha, mas é basicamente todo tipo de material, de texto, que vocês vão precisar digitar, né, e anexar para o tutor na hora de corrigir, vai obedecer essa apresentação gráfica. Ela é uma referência, viu, de como digitar, né, a gente não pode digitar com qualquer tipo de fonte, não se pode digitar também com qualquer tipo de margem. Também, gente, vai depender do pacote Office de vocês, que tipo de Office vocês têm. Eu acho isso também importante vocês colocarem isso. Para quem você está colocando, se não conseguiu converter, né? Porque isso é muito importante, né? Vai que as apresentações gráficas de vocês, quando convertidas, elas estejam, né? Vai resultar de outra forma e o professor vai corrigir, na hora não deu certo. Então, tudo isso vocês têm que estar por dentro, né? Tiveram a disciplina
né, de ambientação acadêmica, aí com professor de informática. Então, tudo isso, essa parte aí também é muito importante. Então, o que acontece? Uma resenha regularmente ela tem no máximo 4 páginas, também não é uma camisa de força. A margem superior de 3 centímetros, inferior de 2, esquerda de 3 e direita com 2. Vocês já podem deixar isso já no ponto, tá? Eu sugiro, inclusive, que toda vez que vocês, quem já tiver um notebook, né, ou então um tablet, que já configure, já deixe nesse ponto aí, né, a letra Times ou Arial, tamanho 12 para texto e 10 para citações. A gente vai trabalhar as citações na própria unidade, é super importante. Tem espaçamento de 1,5 para texto, simples para citações literais e para as notas de rodapé. Eu acredito que a resenha, no momento, não vai exigir tanta citação de vocês, né? Ela, talvez, nesse momento, não vai exigir tanto. Vai exigir mais na unidade 3. Mas eu já estou adiantando aqui. Os parágrafos devem ser justificados, né? A paginação em algarismos arábicos sequenciais no começo da página e à direita. E as referências utilizadas devem ser inseridas no final do texto. Aqui, olha, está um pouco pequenininho, mas está tranquilo, dá para vocês. Isso aqui é uma resenha. A resenha, ela é desse texto aqui, a atividade de penhor e a química. Quem fez a resenha foi a Carolina Ferreira e a Larissa, né? Aqui estão as credenciais da Carolina e da Larissa, né? A Carolina é estudante da primeira série do ensino médio do Colégio Cristo Rei, e a Larissa é estudante da primeira série do ensino médio do Colégio Cristo Rei também. Aqui ambas dão o endereço eletrônico, né? E aqui está a resenha delas. Observem que esse texto, Atividade do Penhor e a Química, ele é da Raquel Marioca, né? E do Roberto Silva, são 2 autores, né? Está aqui o nome do texto. É um texto de química que está na Nova Escola, volume 34, número 3, dessa referência aqui, que foi de agosto de 2012. Então, tanto a Carolina quanto a Larissa resenharam o texto aqui da Raquel e do Roberto. Está aqui, né, um exemplo, né, e está aqui as credenciais. No mais, eu espero ter ajudado, viu, gente? Foi um prazer novamente estar com vocês. Tá? Qualquer coisa, busque um tutor, tá? Para poder aí mediar a atividade. A avaliação de vocês dessa disciplina é a resenha e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tchau, tchau, um forte abraço.